Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa é uma máxima que consta da Bíblia do Novo Testamento. Foi uma das palavras proferidas por Jesus e que também está presente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, já que o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais faz do que retirar da Bíblia as expressões das palavras de Jesus e comentá-las. O nosso intuito hoje aqui no canal do Mentalítico é trabalhar essa ideia de bem-aventurados os aflitos conforme a visão espírita, conforme aquilo que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O meu nome é Bruno Marota e esse aqui é o canal do Mentalítico. Se você gosta de espiritismo e de espiritualidade, então se inscreve, segue o canal, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa um like, compartilha esse vídeo com os colegas e vamos para o assunto de hoje. Eu não vou fazer a leitura aqui do que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, mas lá existe uma seção que trata somente disso. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a ideia que você pode ter ao ler o livro é que se você não sofrer, você não será bem-aventurado. Aqueles que não sofrem não são bem-aventurados ou não serão bem-aventurados no próximo mundo, lá no mundo espiritual, na próxima vida ou na continuidade da vida. Mas será que isso é uma verdade? Será que é assim que a gente tem que enxergar? Será que é necessário sofrer? Aqueles que não sofrem, eles não têm condições de terem uma vida melhor no futuro? O que é sofrer? Além disso, eu também quero trazer um entendimento que eu percebi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é: por que bem-aventurados os aflitos? Por que os aflitos serão consolados? Por que eles serão bem-aventurados? De acordo com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas que estão passando por essas dificuldades que refletem no seu emocional, dificuldades financeiras, emocionais, morais, estão sofrendo por coisas que são alheias à vontade delas, ou seja, são pessoas que estão em aflição, elas estão, na verdade, pagando já aqui na Terra. Elas já estão tendo a oportunidade de, no mundo material, resgatar as suas dívidas. Elas estão se quitando, estão quitando as dívidas que possuem. E é como se fosse uma negociação. Deus diz assim: olha, você pode pagar o que você me deve agora, e eu te cobro apenas 10% de tudo aquilo que você tem que pagar. Então agora virá esse sofrimento, aceita esse sofrimento de boa vontade, sem murmurar, e aí você pode fazer o que você quiser para melhorar esse sofrimento, para minimizá-lo, para tornar a sua vida o melhor possível. O que você não tem que fazer, o que você não deve fazer, é praguejar contra Deus. Dessa forma, a sua dívida continuaria se prolongando. Mas você, aceitando que esse sofrimento é um resgate, é uma dívida do passado, você teria que passar por muito menos situações de sofrimento para se sentir livre. Essas pessoas, ao desencarnar, elas não estarão mais endividadas, elas estarão livres de tudo aquilo que elas deviam. Então, por isso, serão bem-aventurados do lado de lá. Já as outras pessoas que estão apenas no gozo dos bens materiais, apenas focadas no egoísmo, não passando por nenhuma situação que o Evangelho segundo o Espiritismo trata como de trabalho, o livro do Allan Kardec ele já entende que esse sofrimento, esse desgaste que a gente passa aqui, já é uma forma de trabalho. Mas aquele que está só usufruindo dos bens materiais, de uma condição boa de vida, essa pessoa não. Ela não está resgatando nada. Ela não está trabalhando para o seu futuro. Então, essa pessoa que está apenas nos gozos dos bens materiais aqui, ao desencarnar, ainda terá toda a sua dívida para ser resgatada. E o outro, que já resgatou a sua dívida, que já aceitou ela aqui, que já fez o pagamento, esse já chegará lá no reino de Deus, na verdadeira vida, no mundo espiritual, livre dessas dívidas. Então é por isso que bem-aventurados os aflitos, pois deles será o reino dos céus, pois eles serão consolados. Porque eles sairão aqui do mundo material já com pouca ou nenhuma dívida, ao contrário daqueles outros. Isso não quer dizer que aqueles que conseguem ser felizes aqui, que conseguem viver com certa satisfação aqui nesse mundo, que esses serão sofredores lá no mundo espiritual. Isso é verdade para a maioria das pessoas.
Eu vou tentar explicar o porquê. Nós nos encontramos em um mundo de provas e expiações, em um mundo onde a felicidade não é deste mundo. Essa é uma das expressões de Jesus. A verdadeira felicidade, ela não é desse mundo. Isso nos indica que é muito difícil que alguém consiga, vivendo aqui, a verdadeira felicidade. A pessoa que está aqui encarnada, encarna aqui porque ela tem algo a aprender. Ela está passando por uma situação de aprendizado e o sofrimento é uma das coisas que faz com que a gente aprenda. Normalmente a gente não consegue aprender pelo bem. A gente precisa passar pelo sofrimento porque ele ativa algumas sensações em nós que faz com que nós busquemos a melhoria. Se nós estamos nos sentindo bem, a tendência é que a gente se acomode. E quando a gente se acomoda, a gente começa a fazer coisas erradas e aí o sofrimento vem para nos retrazer, para nos trazer de volta para o caminho correto. Ele nos recoloca no caminho certo. O sofrimento ele funciona como um reequilíbrio. Ele traz você de volta para o caminho que você tem que seguir. Quando você está sofrendo, é um sinal de que você está contrariando as leis de Deus. Então, é muito provável que você, estando aqui, que você passe por sofrimentos. Porque senão você não estaria aqui. É claro que nós podemos admitir que em toda a eternidade, em todo o universo, existe ou existiram espíritos que conseguiram seguir o caminho reto, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Conseguiram seguir o caminho mais curto da evolução. E assim eles evitaram o sofrimento. O espírito de Emmanuel até diz que Jesus foi um desses espíritos. Um dos espíritos que conseguiu seguir em linha reta, que conseguiu aproveitar da melhor forma os ensinamentos propostos por Deus. Claro que para mim isso parece mais como um mito, mas pode ser que isso seja uma verdade, pode ser que Jesus realmente tenha seguido o melhor caminho desde o início. A gente não tem como descobrir isso. Mas o fato é que aqueles que estão aqui, inevitavelmente vão passar por situações de dor, porque estamos em um mundo de provas e expiações. Mas passar por situações de dor é diferente de sofrer. O sofrimento ele é mais contínuo, ele depende da forma como você interpreta a situação em que você está vivendo. Algumas pessoas perdem todo o dinheiro que têm e desistem da vida, outras recomeçam. Algumas pessoas passam por doenças e dão graças a Deus, porque elas entendem, elas compreendem que Deus está dando a elas uma lição, da mesma forma que aquelas que perderam todo o seu dinheiro. Um dia desses, um seguidor do canal veio falar sobre isso. Eu perdi tudo que eu tinha, estou muito endividada, mas agora eu entendo o que aconteceu. Eu entendo por que eu perdia, por que eu perdi tudo que eu tinha. E eu me sinto muito melhor assim. Agora eu compreendo tudo que eu fazia errado, tudo que eu fazia de errado com a riqueza que eu tinha. Então veja que, enquanto algumas pessoas se desesperam e permanecem naquela condição de sofrimento, que é uma condição mais prolongada, outras pessoas passam pelo impacto, recebem a dor, interpretam essa dor como uma lição, como algo favorável ao seu crescimento e seguem em frente. Elas não ficam sofrendo. Então o sofrimento, nesse sentido, ele é opcional, ele não é necessário. Depende de como você enxerga o mundo. Da mesma forma acontece quando a gente perde um parente. Ao perder o parente, a gente pode encarar isso de uma forma ou de outra. De uma forma como nunca mais veremos essa pessoa, como eu dependo dela para tudo, nunca mais eu a verei e podemos sofrer com isso por 30 anos. Ou podemos entender, para aqueles que possuem fé, que o reencontro será em breve. E quando pudermos reencontrá-lo, novamente seremos felizes, teremos interações, que é como se a pessoa apenas tivesse tirado um período de férias longo, que ela tivesse feito uma viagem distante e tivesse ficado incomunicável. Então perceba a diferença de abordagem. De forma geral, aquele que tem fé, ele já sofre menos. A fé, ela funciona como escudo. Por quê? Porque aquele que tem fé, ele acredita que aquilo tem um propósito. Ele acredita que a vida continua. Ele acredita em algo mais. Ele acredita que aquilo é para a melhoria pessoal dele. E essa fé instantaneamente traz conforto.
e ao trazer conforto, ela reduz o sofrimento. Aquele que não tem fé, esse tem mais motivo de desespero. E aí eu fiz uma associação com o mercado financeiro. Aquele que conhece ou aquele que não conhece o mercado financeiro. A pessoa que colocou todo o seu dinheiro em uma determinada ação, mas que estudou a empresa, sabe que está tudo bem e aí o mercado afundou por uma questão passageira. Ela não fica preocupada, ela não se desespera, porque ela sabe. É como se fosse uma fé. Faço uma analogia com a fé. Ela sabe que aquilo ali é passageiro. Ela acredita de fato naquilo, porque ela estudou, porque ela entendeu. E aquele que tem a fé, ou a fé raciocinada, principalmente a fé raciocinada aqui do Espiritismo, aquele que quando encontra uma situação difícil, entende o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo, os motivos e sabe o que vem depois, ele não se preocupa. Assim como a pessoa no mercado financeiro aguarda tranquila a recuperação dos preços, aquele que não tinha fé, aquele que não estudou, aquele que não sabia a situação da empresa, se desespera, vende na baixa e perde todo o seu dinheiro. E aí fica desesperado e às vezes toma medidas drásticas contra a própria vida. Já aquele que tem fé, não. Já aquele que tem entendimento, não. Aquele está protegido e ele aguarda com resignação, porque ele sabe que o futuro é melhor para ele. Então eu espero que tenha dado para entender essa analogia. Então, se eu fui rico, se eu sou feliz aqui de alguma forma, isso quer dizer que eu não serei bem-aventurado depois? Quer dizer que eu vou sofrer depois? Não, não quer dizer que você vai sofrer depois. Primeiro, o que você fez dessa riqueza? Você fez boas coisas com essa riqueza? Ou você fez mais coisas com essa riqueza? A felicidade que você tira para o seu dia a dia, para os seus momentos aqui, ela vem dos bens materiais ou ela vem do usufruto do mundo, da percepção do mundo, da sua vivência do mundo como espírito? Você vivendo como espírito, você percebendo a beleza do mundo, percebendo a natureza, vivendo com os amigos, vivendo em harmonia com os outros, você é feliz não pelo material, não pelo que aquele dinheiro te proporciona, mas por simplesmente existir. O seu estado de felicidade, ele se deve a quê? Se o seu estado de felicidade se deve somente aos seus bens materiais, se você necessita desse material para estar em um estado de felicidade, então é provável que ao chegar do lado de lá, você passe sim por situações sofredoras. Por quê? Porque você não terá mais esses bens materiais. E aí você vai buscar de alguma forma estar atrelado a eles. Você não vai conseguir, uma vez estando do lado de lá, se desmaterializar. E aí você vai ficar apegado à matéria e isso vai trazer sofrimentos. Já a partir do momento do seu desencarne, você vai ter dificuldade para se desligar do corpo, dificuldade para se desligar dos seus bens materiais. Você vai ser atraído de volta, o seu espírito vai ser atraído de volta para o seu corpo, atraído de volta para a sua casa, atraído de volta para os seus bens materiais e você não vai conseguir se libertar. Então, sim, você não será um bem-aventurado do lado de lá. Mas se você for uma pessoa que, apesar dos seus bens materiais, você está desapegado deles, você sabe que eles só são úteis enquanto estão aqui e que o seu espírito se anseia por se libertar, que ele busca a vida espiritual, que você já busca a felicidade além de tudo que você tem, que você já usa isso tudo que você tem para uma outra coisa, então você está lá numa situação diferenciada. Mas veja, você é minoria. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. A maioria das pessoas, elas estão ligadas à matéria e elas estão buscando a felicidade somente na matéria. Mas a felicidade na matéria, ela não é deste mundo. A felicidade, ela é a felicidade espiritual. E aqueles que alcançarem essa verdade, que entenderem isso de fato, viverem isso, esses vão conseguir enxergar alguma felicidade mais elevada aqui. Então é isso, eu acho que isso resume todas as ideias que eu queria passar
a respeito dessa parte lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se você não concorda, dá uma lida lá e aí vamos debater, deixa um comentário aqui. E não deixa de se inscrever no canal, isso é muito importante, ajuda o canal a crescer. Ativa o sininho para você poder receber todos os nossos vídeos, assim você vai ser notificado sempre que a gente lançar um vídeo novo. E se você gosta da doutrina espírita, compartilha isso com outro amigo seu que também gosta do espiritismo. Um grande abraço. Eu espero que eu tenha lembrado de falar tudo, porque quando começa o vídeo eu tenho umas ideias, e aí quando acaba eu já nem sei mais se eu falei tudo que eu tinha que falar. Então fique bem e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.